Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de biologia do primeiro ano, né? Nós já estamos no capítulo 3. Na aula passada a gente falou de microscopia, que é a área que estuda o microscópio, né? Porque a gente só pode falar de citologia, a área que estuda as células, depois da invenção do microscópio, porque só com o microscópio foi possível enxergar as células, né? Porque são invisíveis ao olho nu. Então, dando continuidade ao estudo do capítulo 3, nós vamos falar hoje de citologia, que é o estudo da célula, né? Do grego cito, quer dizer célula, e logia, estudo. Tem a área da biologia que vai estudar as células. Então, a gente vai se deter a ela hoje. Então, a citologia é essa área da biologia que estuda a célula, né, no que diz respeito à sua estrutura e funcionamento. Então, dentro da citologia, a gente vai estudar tanto a estrutura da célula, de que ela é formada, e como funciona essa célula. Então, o conteúdo de citologia é um dos mais importantes na biologia do primeiro ano. E é o conteúdo que a gente mais vai ver, né, ao longo desse ano, certo? As células são as unidades básicas funcionais e estruturais de todos os seres vivos, né? Tudo que é vivo, a gente sabe que é formado de células, de acordo com a teoria celular. E como foi que a história, né, da citologia está relacionada também à história da microscopia? Porque com a invenção do microscópio é possível enxergar as células. Então, Hans e Zacharias Janssen, né, pai e filho, dois oculistas, os Janssens, no ano de 1590, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio, né? Então, eles eram oculistas e vendo que superpondo, né, lentes dava para aumentar o tamanho dos objetos observados, quando eu colocava 2, 3, 4 lentes, uma sobre a outra. Então, os Janssens é que criam o microscópio, né, que inventam o microscópio. A palavra microscópio, micro vem do grego, quer dizer pequeno, e escopo, mundo. Então, mundo pequeno. Então, o microscópio é o aparelho que serve para enxergar o mundo pequeno. Robert Hooke, né, em 1665, observou os espaços vazios de uma cortiça, né, que é um tecido vegetal, que vocês podem ver, aparece um tecidozinho mesmo, né, ou um pedacinho de pele. O tecido vegetal, a cortiça, né, ele observou esses pequenos furinhos, né, esses pequenos buraquinhos na cortiça, e cada buraquinho desse, né, ele chamou de célula. A palavra célula vem do latim cella, né? Ou seja, quer dizer buraco, poro. Então, cada buraquinho, cada poro, cada célula é uma célula. E aí ele detectou, né, que o tecido vegetal é formado de célula. Certo? Então, Robert Hooke foi o primeiro homem a observar uma célula ao microscópio, né? Mas os Janssen foi quem criaram o microscópio. Aí Matthias Schwed, Theodor Schwann e Rudolf Virchow, né, vão criar a teoria celular, que é a teoria que diz que todos os seres vivos são formados de células. Matthias Schwed, ele concluiu que os seres eram constituídos por unidades muito pequenas, as células. Matthias Schwed era botânico, estudava as plantas e percebeu que todas as plantas eram formadas de células. Theodor Schwann observa a existência de células nos animais e nos vegetais. Theodor Schwann era zoólogo, estudava os animais e percebeu também que os animais eram formados de células. E Rudolf Virchow, né, vai dizer que toda célula vem de outra célula, né, vai dizer que um ser vivo só pode vir de outro já vivo, como diz a teoria da biogênese, que a gente viu no capítulo 2, quando falou de origem da vida. Que corrobora, né, essa frase dele, esse estudo dele, vai corroborar para dizer que todo ser vivo é formado de célula. E aí, com tudo isso, com os estudos de Matthias Schwed, Theodor Schwann e Rudolf Virchow, todos três eram alemães, né, conclui-se a teoria celular, foi formulada pelos três, né, e diz na teoria que todos os seres vivos são constituídos de células. Depois surgem os vírus, né, que não são formados de células, que vai provocar uma repercussão nessa teoria, mas os vírus só vão estar vivos dentro de uma célula, logo não derruba totalmente a teoria, certo? Muito bem. Então, continuando no histórico, aqui a gente vê os trabalhos de Theodor Schwann, né? Os desenhos dele, observando as estruturas celulares de plantas e animais. Né? A gente pode ver que os desenhos é bem rudimentar, né? Parecido com os da gente. Os microscópios, né? Existem dois tipos de microscópio hoje na atualidade, né? Existe o microscópio óptico, né? Chamado também de luz, que ele aumenta até 2.000 vezes o objeto observado, é isso aqui, né? São mais simples, são mais baratos, a gente encontra no laboratório da nossa escola, o microscópio óptico de luz, né? Ele só aumenta até 2.000 vezes o tamanho do objeto observado, então só dá para ver até bactéria. Não dá para enxergar um vírus, nem uma molécula nele, né? Já o microscópio eletrônico, esse aqui, que é muito maior, muito mais sofisticado, muito mais caro, né? Ele chega a aumentar até 100 milhões de vezes o objeto observado. Então é possível observar com ele vírus, moléculas, até átomos, né?
Então, diferenciando os dois tipos de microscópio que existem, o óptico de luz e o eletrônico. O eletrônico tem maior capacidade que o de luz. Aqui são algumas observações de células, né, no microscópio, vocês podem observar, perceber. Como se dá a visualização de células no microscópio, né? Para observar células no microscópio, você pode observar a célula viva ou a célula morta. A mais usada é morta, porque com a célula morta eu consigo observar melhor o seu interior, as suas estruturas. Com a célula viva eu só vou conseguir ver a superfície, né, externa. Então, para ser observado ao microscópio de luz, as células podem estar vivas ou não. Quando se examinam células vivas, a observação é chamada de exame a fresco. Porém, o exame a fresco não revela muitos detalhes, porque a gente só vê a parte superficial de fora da célula. As melhores e mais detalhadas observações são feitas com material corado, porém o uso de corantes frequentemente mata as células. Então, eu preciso matar a célula, fixar, corar para poder enxergar melhor as suas estruturas. Por quê? Por que tem que corar, né? O mundo invisível, a luz não chega lá. A gente só enxerga tudo no mundo devido à luz. Sem luz não se enxerga nada. Então, para observar melhor os detalhes de uma célula, eu vou ter que corar o material, colocar alguma substância, um corante, que vai dar uma cor forte, vermelho, azul, verde, para poder melhorar a minha observação da célula. E esse corante vai destacar alguma estrutura que eu esteja querendo observar, certo? Então, precisa corar para poder enxergar, para quando a luz bater, incidir sobre a amostra, né, eu poder observar melhor os detalhes. Então, uma bactéria morta, corada, é melhor de observar do que ela estando viva. E a preparação do material para observação no microscópio, né? Para observar um material no microscópio, existem duas etapas. Primeiro é a fixação, depois a coloração. Então, primeiro eu tenho que fixar, matar a célula, né? Para depois corar. Então, a fixação consiste em matar a célula sem alterar suas propriedades, usando um líquido fixador. Né? Por isso chama fixação, porque eu vou usar um líquido fixador, que pode ser o álcool etílico, o formol, o ácido acético ou qualquer outro tipo de fixador. Já a coloração trata-se de aplicar um ou mais corantes a fim de tornar mais evidente determinadas partes da célula. Aí eu estou querendo ver certas partes, então eu vou usar certo corante. Aí eu quero ver outra parte da célula, vou usar outro corante. Né? Existem alguns corantes, como a safranina, o azul de metileno, o azul de metila, o alaranjado de metila. Então, dependendo do que eu queira observar, eu vou usar o corante que eu desejo. Certo? Então, a preparação do material para observação microscópica tem duas etapas. Fixação, que consiste em matar a célula com algum líquido fixador, e a coloração, que é dar cor. Os seres vivos são formados por células, né, a gente sabe, e são divididos em dois grupos, eu diria três, né, que são os unicelulares, a gente conhece como unicelulares e pluricelulares, né. Unicelular formado de uma única célula, né, a gente sabe que existem vários seres vivos na Terra formados de uma única célula. Como as bactérias, algum tipo de algas, os protozoários, né? Eles são formados apenas de uma célula. Alguns fungos, como as leveduras, né? E esses seres a gente chama de unicelulares. Já que eles são formados de muitas células, existem duas categorias de classificação. A gente aprende no fundamental que é só pluricelular, mas não é bem assim, né? Pluricelulares são seres formados de muitas células e essas células formam tecidos. Elas se organizam tão bem que formam os tecidos, que é o caso dos animais e das plantas. Veja que um tecido é um tecido, né? Ó, são várias células, cada bolinha dessa é uma célula. Então, vocês estão vendo várias células unidas formando um tecido. Como a pele é um tecido, né? Os músculos e tantos mais outros órgãos do nosso corpo vão ser formados por tecido. Então, as células, elas se organizam para formar tecidos. E aí, quando a célula se organiza e forma tecidos, a gente diz que o ser é pluricelular. Então, seres pluricelulares são seres formados de muitas células, cujas células formam tecidos, que é o caso dos animais e vegetais. Porém, existem seres vivos formados de muitas células, que as células não formam tecidos. Então, esses não são chamados pluricelulares, a gente dá outra denominação. É multicelulares, não sei se vocês já ouviram falar. Multicelulares, seres formados de muitas células que não formam tecidos. Exemplo, as algas, né? As algas marinhas, que são multicelulares, formadas de muitas células, elas não formam tecido. A esponja do mar, que é um animal, né? Um dos primeiros animais que surge na Terra é os poríferos, as esponjas do mar. Elas são formadas de muitas células, mas não formam tecido. Logo, é multicelular. E os fungos, né? O cogumelo que a gente vê, a orelha de pau. Os fungos, que são formados de muitas células, também são multicelulares. Eles são formados de muitas células, mas não formam tecidos. Então, há duas categorias para seres formados de muitas células. Seres formados de uma única célula, unicelular.
Só uma. Agora, seres formados de muitas células podem ser pluricelulares ou multicelulares. Vamos lembrar disso, certo? Então, pluricelulares, formados de muitas células, forma tecido. Exemplo, animais e vegetais. Multicelular, seres formados de muitas células, mas que não forma tecido. Há exemplos, né? Temos os poríferos, que é um tipo de animal primitivo. Temos alguns fungos e algumas algas, certo? São os multicelulares, não confunda. As células podem ser categorizadas por tamanho, né? As células que têm menos de 0,1 milímetro, né, são chamadas de microscópicas. As que são menor que 0,1 milímetro são invisíveis a olho nu, né? Que o nosso olho humano só consegue enxergar até 0,1 milímetro. Então, menor que 0,1 milímetro, microscópico, invisível a olho nu. Maior que 0,1 milímetro, macroscópicas, são possíveis de ser vistas a olho nu. Ah, e tem célula que é possível ver a olho nu? Sim, a gema do ovo. A gema é uma célula, né? Ela é um zigoto. O espermatozoide do galo fecundou a galinha e formou o zigoto. Essa gema vai formar um novo ser, né? Que é o pinto. Então, isso aqui é um zigoto, é uma célula ovo, né? Ela é visível a olho nu. E se você ver na laranja, esses gominhos tem umas bolinhas, né? Cada bolinha dessa na laranja é uma célula também. São células macroscópicas, maior que 0,1 milímetro, seja visíveis a olho nu. Então, existem células visíveis a olho nu e células invisíveis a olho nu, dependendo do seu tamanho. A célula é a unidade básica, estrutural e funcional de todos os seres vivos, né? Tudo que é vivo é formado de célula, a gente já sabe disso. E a maioria das células tem um tamanho de 10 a 100 micrômetros e formas variadas, né? Elas vão variar entre 10 a 100 micrômetros. As células invisíveis a olho nu, certo? Então, a gente tem uma escala aqui, ó. A gente pode ver nessa escala o limite de um microscópio de luz, né? Esse light microscopy. E o limite de um microscópio eletrônico, ó. Veja, que o microscópio eletrônico eu consigo ver desde uma célula de planta, que é maior que a célula animal, né? A célula das plantas chega a 100 micrômetro. Uma célula animal, ela tem em média 10 micrômetro. E a célula de uma bactéria tem 1 micrômetro, porque as bactérias são procariontes, né? A célula mais simples do que a célula animal e vegetal, que são eucariontes. Aí aqui a gente já vê um vírus, né? Um vírus vai ficar entre 10 a 100 nanômetro, que é uma unidade menor ainda. Uma molécula de açúcar, por exemplo, ó, o small molecule, né? Uma molécula grande, como a glicose, que é uma molécula de açúcar, ela chega a 1 nanômetro. E a menor unidade é o angstrom, né? Que serve para medir átomos. Então, o microscópio de luz, microscópio eletrônico, ó, ele vai enxergar desde a maior célula, né? Que é uma célula vegetal, até um átomo de 1 angstrom, ele consegue enxergar. Já o microscópio de luz, ó, que é esse daqui de baixo, ele só consegue enxergar de uma bactéria acima, ou seja, até 1 micrômetro. Ele não consegue enxergar menos de 1 micrômetro. Então, o microscópio de luz só chega a enxergar de uma bactéria a uma célula vegetal. Não consegue enxergar vírus, nem moléculas, nem átomos. Mas o eletrônico consegue, certo? Só para vocês terem uma dimensão e uma noção do tamanho das células. As formas das células, né? As células podem ter várias formas diferentes, né? Elas podem ser discoides, podem ser esféricas, alongadas, fusiforme, que é forma de funil, né? Estreladas, isso aqui tudo é uma célula. Isso aqui é a célula do neurônio, né? Um neurônio. O neurônio é uma célula nervosa. Veja, ele tem o centro aqui dele, né? E tem as ramificações, o axônio e os dendrito, né, que servem para a comunicação, transmissão de informação. Então, as células elas podem ter formas variadas. A gente vai perceber que toda célula tem 3 estruturas, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Mas elas podem ter formas diferentes, cores diferentes, tamanhos diferentes, né? Dependendo da função que ela exerce nos seres vivos. Então, toda e qualquer célula vai ter 3 estruturas básicas. Toda e qualquer célula. Ela tem uma membrana, que é a capa que envolve a célula, né? Que reveste, que protege, que dá forma. O citoplasma, que é a região que fica entre a membrana e o núcleo, é o líquido que preenche a célula, né? Cito vem do grego, quer dizer célula. Plasma, líquido. Então, o citoplasma é o líquido que preenche a célula. E o núcleo, né, que é a estrutura que controla as atividades celulares, né? O núcleo da célula, ele vai controlar todas as funções, vai fazer a célula respirar, digerir, excretar, porque as células fazem tudo que a gente faz a nível microscópico, né? Assim como a gente respira, excreta, digere, né, controla o funcionamento do corpo, a célula também faz tudo isso lá dentro das suas células.
Então, aqui nós estamos dizendo a célula, ó, a membrana plasmática, que é essa que reveste por fora, o núcleo, que é esse roxão aqui de dentro, né, que vai tanto guardar o material genético, também ele guarda o DNA, né, que tem as suas informações sobre você, e controla o funcionamento da célula. Aí a gente vê aqui esse monte de organela, né, um monte de coisinha colorida. São as organelas citoplasmáticas, né, que fica dentro do citoplasma, dentro do líquido que preenche a célula, que vão fazer as funções de digestão, excreção, respiração, né? Tudo que dentro de nós temos. A gente chama elas de organelas, do mesmo jeito que a gente tem no corpo. A gente não tem os órgãos, né? Dentro do nosso corpo tem os órgãos, pulmão, coração, fígado, rins, né? Que vão auxiliar no funcionamento do nosso corpo. Sem eles a gente não vive. E dentro da célula tem as organelas, que a palavra organela vem de órgãos. Então, assim como o nosso corpo tem os órgãos, a célula tem as organelas, que também vão fazer respiração, digestão, excreção. E a gente vai conhecer algumas delas aqui com suas funções. Então, toda célula tem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São três estruturas básicas que é encontrada em todas as bactérias. Vai haver algumas exceções, né? Pequenas exceções. Por exemplo, aqui nós estamos vendo hemácias, que são células do sangue, né? São os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. As hemácias em mamíferos, né? Em mamíferos não tem núcleo. Mas é porque ela perdeu a função do núcleo. Mas toda célula tem essa estrutura básica, né? Algumas exceções, de acordo com algumas evoluções e modificações. Vamos entender melhor essas três estruturas. O que é a membrana plasmática, né? A gente vai ver mais na frente, no capítulo 5, tudo sobre membrana plasmática. Mas vamos fazer uma introduçãozinha rápida aqui, ó. Então, a membrana plasmática ela é uma capa dupla que envolve e protege todo o interior da célula. Ah, uma capa dupla. Ela tem duas camadas, né? Tá aqui, ó. A gente pode perceber aqui. São duas camadas de fosfolipídio, ó. Uma em cima, uma embaixo, ó. Duas cerquinhas, né? Como se fossem duas cercas juntas. Duas camadas de fosfolipídio, que é um tipo de gordura, fosfolipídio. A membrana das nossas células é formada de gordura. E vocês estão vendo essas bichinhas aqui, roxinhas, né? Que parecem um chicletezinho. São as proteínas, né? Ou seja, a membrana plasmática das nossas células é formada de duas camadas de fosfolipídio, que é gordura, e proteínas incrustadas, que vão servir de portões de comunicação, elas têm uma função também. E ela tem uma permeabilidade seletiva. O que é isso, permeabilidade seletiva? Ou seja, ela seleciona, seletivo vem de seleção, né? Ela seleciona e permeabilidade lembra permitir algo, né? Então, o que é permeabilidade seletiva? É a permissão, a seleção de permitir algo ou não. Ou seja, a capacidade que ela tem de selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula. Né? A nossa membrana, que reveste as nossas células, ela vai selecionar o que é que pode entrar e o que é que pode sair das nossas células. Por isso que a gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva. Ela seleciona as substâncias. O citoplasma, né, fica entre a membrana e o núcleo, é preenchido pelo hialoplasma. O que é isso? Hialoplasma. Hialo, água. Plasma, líquido. Um líquido que tem água. Então, o citoplasma é o líquido que preenche a célula. E esse líquido ele é formado principalmente de água. Claro que tem proteínas e tem muitas outras coisas nesse líquido, mas ele é chamado de hialoplasma, um líquido aquoso que tem água. Lembre dessa palavra, aquoso, é que tem água. É onde encontram-se dispersos os organoides, as organelas citoplasmáticas, né, que garantem o bom funcionamento da célula. Então, no citoplasma, a gente vai ver aqui, ó, aqui é a membrana plasmática, essa azul, né, representada, o núcleo lá dentro, aí um monte de organela boiando aí, né, o mitocôndrio, centríolo, aqui é o retículo plasmático liso, retículo plasmático granuloso, complexo de Golgi, lisossomos, todo mundo aí, ribossomos, né, e aí esse líquido amarelo dentro, né, vocês estão vendo esse líquido amarelo dentro, é o citoplasma, o líquido que preenche a célula, onde estão mergulhadas as organelas, que faz a célula funcionar. Então, esse é o citoplasma, é esse líquido que preenche as nossas células. E é as células de todo ser vivo, né? Os tipos de célula. Existem dois tipos básicos de célula, formando os seres vivos na Terra, né? Tudo que é vivo é formado de célula, mas existem dois tipos de célula. As procarióticas e as eucarióticas. Vamos prestar atenção nesse nome para a gente entender direitinho. Né? As procarióticas não possuem núcleo definido, os cromossomos não estão separados do citoplasma por membrana. Ou seja, ela tem uma membrana, ela tem um citoplasma, mas o núcleo é frouxo. Né? O núcleo é solto, o DNA é solto dentro do citoplasma, boiando. O DNA não está organizado, protegido dentro de um núcleo com membrana. Não, o DNA é solto, frouxo, dentro do citoplasma. São as células procariontes. Por isso chama procarion, pró-primitiva, antiga, as primeiras, pró de primeiro, de primitivo.
né? Quais são os únicos seres vivos da Terra procariontes? As bactérias. Somente as bactérias são procariontes. Guarde isso na sua cabeça. Só existe um único tipo de ser vivo na Terra procarionte, as bactérias, porque foram os primeiros seres a surgir, e elas são formadas dessas células mais rudimentares. Já todos os demais seres vivos da Terra, plantas, animais, fungos, protozoários, algas, né? Todos eles são formados de células modernas, grandes, com núcleo organizado, DNA protegido, que são as células eucariontes, essa palavra eu, esse prefixo eu, vem do grego, quer dizer verdadeiro, verdadeiro, ser. Que são, ou seja, seres formados de células modernas, evoluídas, verdadeiras, grandes, complexas, organizadas, com núcleo protegido. As reações metabólicas dos organismos ocorrem no interior das células, né? Que é tudo que faz a gente funcionar. Então, formando todos os seres vivos da Terra, só existem dois tipos de célula: procarionte, primitiva, antiga, né? Com núcleo frouxo, as bactérias são os únicos seres formados delas. E as eucariontes, seres com núcleo individualizado, protegido, organizado, ricas em organelas, grandes, modernas, que é todos os demais seres vivos da Terra. Pronto. Então, de acordo com a estrutura celular, os seres vivos se dividem em dois grandes grupos, os procariontes e os eucariontes, né? A palavra, vamos quebrar aí a palavra, né? A palavra procarionte é formada por 3 radicais, né? Proto, primitivo, carion, núcleo, onte, ser. Ou seja, ser do núcleo primitivo. Então, ser procarionte é um ser com núcleo primitivo. E um ser eucarionte, eu vem do grego, quer dizer verdadeiro, carion, núcleo, e ontos, ser. Um ser com núcleo verdadeiro. São todos os seres eucariontes. Muito bem, espero que tenha entendido. Quais são as diferenças, né, entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, para a gente entender melhor ainda? As procarióticas não têm membrana nuclear, ou seja, não tem uma membrana revestindo o núcleo, por isso que o núcleo é frouxo. Já as eucarióticas, o núcleo é com membrana, tem membrana nuclear e tem um nucleolo, que é uma estrutura mais sofisticada, né? As procarióticas têm a ausência de organelas com membranas. Elas não têm as organelas para fazer respiração, digestão, excreção, né? Elas não têm organelas membranosas, certo? Quem vai fazer todo esse processo de respiração, digestão, são enzimas, que é um tipo de proteína. Já as células eucarióticas têm uma grande variedade de organelas membranosas, como retictoplasmático, complexo de Golgi, mitocôndria, né, que são organelas com membrana que vão fazer essas funções dentro dela. A gente vai ver isso mais na frente. As procarióticas, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, porque ela não tem nem mitocôndria, nem cloroplasto para fazer fotossíntese e respiração. Então, elas fazem em membranas. Já as eucarióticas, a fotossíntese é feita no cloroplasto, que é uma organela específica para isso, e a respiração é feita nas mitocôndrias, que também é uma organela específica para isso. Aí a gente pode ver aqui a comparação, né? Uma célula eucariótica, grande, moderna, com núcleo organizado, protegida. Vocês estão vendo aqui o nucleolo no meio, o núcleo, cheia de organelas, ricas em organelas, para fazer todas as funções. Aí aqui uma célula procariótica, né? Uma célula pequena, sem organelas, não tem as organelas. O DNA frouxo, tá vendo? Ó, essa fitinha azul no meio da célula, esse monte de emaranhado azul, é o DNA frouxo, solto, não tá protegido, guardadinho assim, ó, arredondadozinho, protegido, não tá. Então é todo solto e é pequena. E só tem ribossomos, que são organelas não membranosas. Não tem esse monte de organela bonita, colorida aqui, ó. Certo? Isso aqui é a imagem de uma célula visível ao microscópio. Isso aqui é um desenho, né? Ah, bonitinho, como é lindinho. Desenho. Quando a gente vê no microscópio é assim, ó, um borrão. Nem dá para entender direito. Mas aqui é o núcleo, né? E a gente vê aqui as organelas. Não dá para enxergar direito, mas é como se fosse assim, né? A gente representa. Então, nessa imagem a gente percebe a diferença entre uma célula eucariótica e uma célula bactéria, né, procariótica. Então, muito pequena, sem organelas, primitiva, né? Certo? Pra gente comparar. As células eucarióticas se dividem em dois tipos, né? Porque a gente viu que existem as procarióticas e as eucarióticas. As eucarióticas, que são as modernas, vão ter dois tipos, né? A vegetal e a animal. Porque tanto os animais como as plantas são eucariontes. Mas existem umas pequenas diferençazinhas na célula do animal para a célula vegetal. Pouquinhas, porque todas duas são eucariontes, né? São as pequenas diferençazinhas. As células vegetais distinguem-se das células animais por existir 3 coisinhas, né? As células vegetais têm 3 coisas que o animal não tem, que foi a evolução das plantas. Primeiro é a parede celular, né?
A célula vegetal tem a parede celular, que além da membrana plasmática que reveste a célula, tem uma grossa camada de celulose, né? Por isso que as plantas são tão resistentes, né? Dura, protegida, porque as plantas também não tem como fugir. O predador chega, ela não tem como fugir. O animal vai comer parte do corpo dela, né? Então ela precisava ter uma célula protegida, então parede celular, para tornar rígida a célula protegida. Então, uma estrutura semi-rígida, denominada parede celular, que confere proteção e apoio mecânico, também para ela sustentar, né? Uma planta de 100 metros de altura, para ficar em pé, tem que ter sustentação nas células, né? No citoplasma das células vegetais existem os plastos e vacúolos, para além de todos os outros organelos característicos das células vegetais. Ou seja, elas também têm plastos e vacúolos, coisa que a animal não tem. Para que serve o vacúolo? O vacúolo são bolsas que guardam água. Toda célula vegetal tem uma bolsa enorme dentro dela, cheia d'água. Ou seja, é uma bolsa para guardar água. Por quê? Porque planta não sai andando. Ah, faltou água aqui, vou buscar lá, lá. Não. Animal tá no canto, faltou água, vai para outro canto caçar água. O animal se move, se mexe, anda. Tem células nervosas, né? A célula vegetal, o animal, a planta não tem como sair do seu lugar. Então ela precisa guardar água no seu corpo. Então toda planta é formada de bilhões de células e dentro das suas células tem uma bolsa de água, que é o chamado vacúolo. E os plastos, né, existem vários tipos de plastos, eles servem para tanto produzir substâncias, como também servem para guardar, né, reservas de nutrientes. Mas um dos mais conhecidos dos plastos é os cloroplastos, né, que serve para fazer a fotossíntese. Então, as plantas têm o cloroplasto, que é um tipo de plasto dentro da sua célula que serve para fazer fotossíntese. Nós animais não temos, por isso nós não fazemos fotossíntese, não produzimos nosso próprio alimento, porque nós não temos cloroplasto nas nossas células. E a diferença dos animais para as plantas, que eu disse para vocês que as plantas têm 3 coisas que o animal não tem, né? Ó, parede celular, plasto e vacúolo, certo? São as 3 coisas que planta tem que animal não tem. E o que é que os animais têm que a planta não tem? Só uma coisa. As células animais apresentam centríolos, estruturas relacionadas à divisão celular e ao movimento dos cílios e flagelos, que não são encontrados nas células vegetais. A única coisa que o animal tem que a vegetal não tem é os centríolos, né? Que ele serve tanto para que a célula animal possa se reproduzir, se multiplicar, né? E como também serve para a formação de cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção, que a célula vegetal não tem. E aí a célula vegetal ela se divide para se multiplicar e formar outras células de outra forma, que não pelo auxílio de centríolos. Entenderam? Ok? Passando. Pronto, aqui mostra um pouquinho da evolução, né? Como foi que as células procarióticas antigas, primitivas, que formavam as bactérias, evoluíram, foram invaginando. Veja, ó, aqui não tinha invaginação, era só o núcleo e a célula. Aí veja que ela começa a invaginar. Ah, o que é invaginação? A membrana vai entrando, ó, vai invaginando, né? Formando umas aberturas. E essas aberturas aqui, essas invaginações, ó, é que vão formar as organelas membranosas dentro da própria célula. Aí algumas células engoliram células procarióticas. Engoliram, sim. Isso é um processo chamado endossimbiose. Endossimbiose. Endo, entrar, né, do grego. Symbion, viver junto. Então, algumas células maiores engoliram células menores. E essas células menores passaram a funcionar dentro das células maiores, não mais como um ser vivo dentro de outro, mas como organela. É tipo eu engolir outra pessoa e a outra pessoa dentro de mim vai funcionar como um órgão e não mais como um ser. Entendeu? Esse é o processo da endossimbiose. Isso foi defendido por Lynn Margulis, uma cientista americana, agora no século passado, 1900. E essa teoria foi aceita pela ciência, que algumas células no início, lá no início primitivo, quando surgem as primeiras células, nos primeiros seres eucariontes, procariontes, né, algumas células eucariontes engoliram células procariontes. E essas células procariontes passaram a funcionar como organelas dentro delas. A gente chama esse processo de processo endossimbiótico. Vocês podem ver no livro de vocês, quando vocês estiverem vendo essa parte aí. Tá? E aí, esse foi defendido pela cientista americana Lynn Margulis. E como foi que ela provou isso? Que os seres engoliram outro? É só você pegar, ó, tanto os cloroplastos, que são esses verdinhos aqui, ó, eram seres livres, que viviam no livre, era uma célula procariótica. Aí ela foi engolida por essa célula maior. E dentro dessa célula maior, ela passou a funcionar como uma organela. Os cloroplastos, só quem tem cloroplasto? Os vegetais. Então, as células que engoliram tanto mitocôndrias, que são essas vermelhinhas, né? As mitocôndrias, tanto animal como vegetal tem. Que as mitocôndrias, elas servem para respiração. Tanto animal como planta respira.
né, eles fazem respiração. Então, as mitocôndrias servem para fazer respiração. Já as células que engoliram, além de mitocôndrias, cloroplasto, de origem dos vegetais. Porque os vegetais têm mitocôndria para respirar e cloroplasto para fazer fotossíntese. Já os animais surgiram das células que só engoliram mitocôndrias. As que só engoliram mitocôndrias formou os animais, que nós só conseguimos respirar, nós não conseguimos fazer fotossíntese, certo? E aí sim, como foi que Lynn Margulis provou que essas organelas aqui, tanto as mitocôndrias como os cloroplastos, eram seres que viviam livres e que foram engolidos por essas células maiores? Como ela provou isso? Fazendo um estudo de mitocôndria e cloroplasto. Se você abrir uma mitocôndria e um cloroplasto, dentro dela tem um DNA próprio. Toda mitocôndria e todo cloroplasto tem um DNA único, que é um DNA dela, que não está ligado ao DNA da célula. Ou seja, ele era um ser. Ele tem um DNA único, um DNA próprio dela. Então, ela era uma célula, ela era um ser. Toda mitocôndria e todo cloroplasto tem um DNA único que não é idêntico ao DNA da célula. Isso não é incrível? E foi assim que Lynn Margulis provou que as mitocôndrias e os cloroplastos eram seres vivos que foram engolidos por outros. Aí é o processo de endossimbiose, né? Formação de novos seres pela englobação de outros. E aí, assim, através dessa invaginação, formou as organelas membranosas, como o complexo de Golgi, ectoplasmático, lisossomo. Esse povo tudo foi formado de invaginação. E mitocôndria e cloroplasto foi formado por ter sido engolido por endossimbiose por outras células. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem perguntar depois. Aqui a gente vê a diferença na célula animal e na célula vegetal, né? Ó, o que é que a célula vegetal tem que o animal não tem? Parede celular, ó. Veja que você vê a membrana plasmática, que é essa rosinha de dentro, mas tem a parede celular, essa verde zona de fora, grossa, ó, 2 camadas, né? Então, além da membrana, a parede celular revestindo e protegendo a célula. Aqui o vacúolo, essa bolsona de água, tá vendo? A bolsa de água grande, o vacúolo, que serve para guardar água, animal não tem, nem parede celular. E os cloroplastos, os verdinhos aqui, ó, que serve para fazer fotossíntese. Então, as 3 coisinhas que a vegetal tem, que o animal não tem. E animal só tem isso aqui, o centríolo, ó, que a vegetal não tem. Pronto, aí a gente diferencia as duas. O resto é tudo igual. Ok? Parede celulósica, né, que é encontrada só nos vegetais. É construída pela celulose, que é um tipo de açúcar, o açúcar mais rígido da natureza. É o açúcar que forma o corpo das plantas, né, a madeira, a porta, os móveis. Tudo o que for madeira é celulose. E é duro, né? Não é todo ser vivo que consegue quebrar, não. Certo? E ela reduz a perda de água e promove a rigidez da célula, né? Para que serve essa parede celular? Vocês podem ver aqui, ó, a célula vegetal, o vacúolo, o cloroplasto, o núcleo, a membrana plasmática, que é essa mais fininha aqui, e a paredezona grossa por fora, ó, revestindo a célula, né? Então, essa parede serve para dar resistência à planta, para ela conseguir se manter de pé, para ela conseguir se defender dos predadores. E também essa parede impede a perda de água, porque ela é rígida e resistente, então impede que a planta perda tanta água do corpo, que tem que guardar água, né? Deixa bem. Aí a gente vê a célula animal, né? Ó, as mitocôndrias, o complexo de Golgi, reticuloplasmático granuloso, liso, lisossomo, são essas bolinhas aqui para digestão. Um flagelo, ó, uma estrutura de locomoção, né? Que nem o espermatozoide, tem um flagelozinho para se locomover. E outras organelas aí. O núcleo, todo bonitinho aí. Aqui uma célula com suas organelas separadas para a gente entender melhor. O núcleo, complexo de Golgi, né? Aqui mitocôndria, complexo de Golgi está aqui. Complexo de Golgi, aqui é o reticuloplasmático rugoso, centríolos, lisossomos, né? Reticuloplasmático liso. E cada um tem uma função. A gente vai entender melhor cada uma dessas organelas. Vamos detalhar assim um pouquinho a elas, né?